Shalom Adonai, que bom tê-lo novamente conosco, nesta manhã tão especial, tão maravilhosa, pela qual o Senhor nos ama. Estou mexendo um pouquinho do lado assim, para saber se o foco, você consegue me acompanhar melhor. Espero que você tenha passado uma semana excelente na presença desse Deus maravilhoso, que o bom Deus possa ter te abençoado, com certeza abençoou. Talvez você não tenha reconhecido a bênção que Deus tem dado para você. Nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque sempre queremos o melhor para a nossa vida. Esquecemos que o melhor, quem faz e quem dá, é Deus. Por isso a palavra dizer em Romanos, capítulo 12, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Estamos iniciando mais uma live. Eu sou o pastor Nilson, pastor da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, e é muito bom tê-lo conosco nesse dia, o dia do Senhor. E fico muito feliz por algumas razões esse dia. Primeiro, por ser o dia do Senhor, o dia pelo qual o Senhor reservou a todos nós para adorá-lo e exaltá-lo. Segundo, também é um dia especial porque é o Dia das Mães. Eu quero desde já mandar os meus parabéns a todas as mães que nos acompanham nesta live. Que Deus abençoe a sua vida. Mas também para aquelas que ainda se tornarão mães, que Deus abençoe. E também um grande abraço a todas as famílias. Gostaríamos de estar reunidos, juntos, como família, filhos, netos, sobrinhos, enfim, a família pela qual Deus nos concedeu. Mas não é possível. Mas nem por isso se sinta desamada, sem amor, sem carinho. Deus a ama e quer o melhor para todos vocês. Que Deus abençoe a todos e que nesta manhã sejamos ricamente abençoados pela graça do nosso bom Deus. Nós estaremos estudando a palavra do nosso bom Deus. Estaremos juntos falando das Escrituras. Esse é o objetivo da nossa escola bíblica dominical. E nós vamos orar nesse momento, agradecendo todas as coisas, agradecendo aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus ainda há de fazer por nós. Eu quero convidar você a se aquietar agora, aonde você está, nesse momento, que você aquiete seu coração, que você possa também agora compartilhar com os seus amigos essa live, esse estudo da Escola Bíblica Dominical, que você se concentre a partir de agora, já publicou, já convidou, já avisou seus amigos, talvez você esteja aí tomando o seu delicioso café da manhã, talvez você esteja ainda repousando, talvez você esteja em algum outro local, talvez você esteja sozinho, mas não se sinta sozinho, se sinta abençoado por Cristo Jesus. Se você tem a fé em Cristo, com certeza Ele estará junto com você, ok? Então aquiete seu coração, reserve esse momento para juntos estudarmos a palavra do nosso bom Deus. Eu quero convidar você a orar comigo, a estarmos unidos espiritualmente em Cristo Jesus, para juntos adorarmos o seu nome. Vamos orar ao nosso bom Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós para te adorar. Aqui estamos nós, ó Deus, para te exaltar. Aqui estamos nós, ó Deus, para dizer obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela palavra que iremos estudar. Mas obrigado, acima de tudo, pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Estamos unidos agora, Deus, espiritualmente, agradecidos pelo Senhor, porque mesmo diante desse isolamento social, desta pandemia, o Senhor ainda cuida da nossa alma, o Senhor cuida do nosso coração. Nos sentimos, ó Deus, desejosos em estar na Tua presença.
Gostaríamos sim, ó Deus, de estarmos juntos fisicamente, sentir o calor dos nossos irmãos, ó Deus, pela fé, mas não é possível. Mas que possamos sentir o calor do Espírito falando a nossa alma nesta manhã, Deus. Olha para aqueles que estão conosco. Olha por onde quer que esta live seja assistida, que sejam ricamente abençoados. Abençoe todas as famílias. Abençoe em especial, ó Deus, cada mãe. Que o Senhor olhe para ela, sustente o seu coração, o seu emocional, o seu espiritual, ó Deus. Em Cristo Jesus, damos graças, louvores e honras ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, nós vamos estudar a palavra do nosso bom Deus. Eu disse a vocês, aqueles que estão se achegando agora conosco, apenas relembrando que nesse mês de maio nós vamos estudar alguns livros, estaremos estudando algumas porções do livro do Apocalipse. Ou seja, nós estudamos já o capítulo 1, estamos nele, nós já estudamos o versículo 1 ao versículo 3, já estudamos o versículo 4 ao versículo 8, já estudamos também o versículo 9, e hoje nós estaremos estudando do versículo 10º ao 13º e também o versículo 20. Então, no mês de maio agora, nesses domingos que nós temos, nós vamos estudar um pouquinho do livro do Apocalipse. Se continuarmos nesse isolamento social ainda, culto somente pela live, então nós retornaremos em nossos estudos que nós estaríamos fazendo aqui na nossa comunidade, as nossas lições bíblicas, pelas revistas, os materiais que cada faixa etária, cada departamento dentro da igreja possui, tá bom? E lembro ainda você, já vou abrir um parênteses aqui, no mês de maio nós estamos com uma série expositiva sobre família, você é nosso convidado, às quartas-feiras e aos domingos, isso mesmo, às quartas-feiras e aos domingos, você é nosso convidado às 19 horas, avise aqueles que estão com você, seus amigos, as famílias pelas quais você deseja que sejam ricamente abençoados. Muito bem, o estudo da nossa manhã, na nossa escola bíblica dominical, se encontra em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 10º ao 13º e depois o versículo 20, para compreendermos esse contexto. Tá bom? Acompanhe comigo, pegue a palavra do Senhor. E assim diz as Escrituras. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João está dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, olha que coisa maravilhosa, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. Versículo 20 agora. Quanto ao mistério das 7 igrejas, ou 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu vou dar um tema ao nosso estudo nesta manhã. Deus se revela. Isso mesmo.
Deus se revela. Penso que você já deve ter ouvido falar de um grande escritor, pastor, hoje já é falecido, mas deixou um grande legado com os seus escritos, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Fantástico. Ele expressou o seguinte, dizendo: ou aceitamos a revelação de Deus em toda a sua inteireza, ou não aceitamos nada. Você consegue compreender o que ele está dizendo? Ou nós aceitamos toda a revelação de Deus nas Escrituras como fato único, verdadeiro, autêntico, fidedigno, ou então não aceitamos nada. Não tem como olhar para as Escrituras e dizer assim: isto é Deus fazendo e falando. Isto é alguém ou uma pessoa escrevendo ou dizendo. Não. Nós precisamos lembrar que as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, veja bem, ela é a palavra de Deus. Ela não só contém, mas ela ou seja, é Deus falando ao seu coração que me ouve nesta manhã. É Deus falando ao meu coração. É como se nós estivéssemos tendo um diálogo com Deus. E nesse diálogo nós nos questionamos a Ele, perguntamos sobre isso, sobre aquilo, e Ele com muito amor, com muito carinho, vem nos responder e trazer a nossa alma, trazer à nossa mente a verdadeira compreensão. Isso se torna verdade porque as Escrituras sempre nos orientam as melhores formas, as melhores maneiras. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você há de concordar que Deus sempre falou ao ser humano, de várias formas e de várias maneiras. Mas agora, no tempo de João e no seu tempo, no século 21, que você e eu nos encontramos, Deus nos fala por meio de Cristo Jesus. E Deus, falando por meio de Cristo Jesus, está falando por meio das Escrituras. Se você olhar, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, é justamente isso que ele deixa bem claro. Havendo Deus falado outrora de várias formas, de várias maneiras, nos fala agora por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Deus foi se revelando gradativamente até alcançar o ponto máximo da sua revelação. Se no passado ele usava a chamada teofania, por exemplo, aquilo que aconteceu com Moisés, a sarça queimando o fogo e ali saindo uma grande voz, como por exemplo também por meio de sonhos aos profetas ou de visões aos profetas que traziam uma palavra de Deus, como aconteceu com José, que naquele momento, quando soube que Maria estava gestante, queria abandoná-la por pensar que ela teria traído, e aí aparece um anjo e fala a ele: olha, não faça isso. Então, são formas de teofania, de Deus falar ao coração naquele primeiro momento do Antigo Testamento. Quando entramos no Novo, Deus envia o seu próprio Filho, próprio Deus encarnado, para falar conosco. Deus inspira os seus profetas, os seus homens regenerados, para agora redigir a sua vontade. E é justamente isso que está acontecendo agora. É a palavra de Deus. Deus se revela. E nesse contexto de Apocalipse não é diferente. Deus está se revelando a João. João é aquele que recebe a revelação de Deus, a vontade de Deus. Visto que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Penso que eu já citei a você e vou reiterar uma frase que gostei muito do grande expositor, por que não dizer o grande mestre, reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos. Ele disse o seguinte sobre Deus se revelar a nós: você quer ouvir a voz de Deus? Leia
as Escrituras. Você quer ouvir Deus falar audivelmente ao seu coração, de uma forma alta? Então leia as Escrituras em voz alta, audível, ou seja, é por meio das Escrituras que Deus nos fala no século 21. Nós precisamos estar firmados nas Escrituras, porque senão seremos deixados a ser levados por filosofias vãs, por ensinamentos de velhas caducas, que nem as Escrituras nos diz. Pensando então, como que Deus se revela? Ou, Deus se revelou a João de que forma? E também pode revelar-se a você e a mim nesta manhã. O ensino, ou talvez num outro dia pelo qual nós estejamos tendo a comunhão com Deus. O texto que nós lemos nos ensina duas formas aqui, nesse texto. Entenda bem, não negamos que Deus se revele de outras maneiras, mas penso que seriam sempre exceções. A regra é isso que o texto nos ensina. Onde Deus se revela? Primeiro momento, olhando para o texto, no versículo 10º e 11º, você vai observar que em momentos de lutas, veja aí, em momentos de lutas e contemplação. Eu repito, Deus se revela sim a nós. Quando? Em momentos de lutas, mas também em momentos de contemplação. É no momento de luta, de dor, de intempéries, de pandemia, como essa que nós estamos passando, de incertezas, de inquietude da alma, que Deus se revela ao nosso coração. Prova disso é o que está acontecendo com João. João está onde? Você há de lembrar comigo. João está na ilha de Pátimos. Se você olhar o versículo 9, é isso que ele está dizendo. João está preso na ilha de Pátimos. E se você é um pouco conhecedor de história bíblica, você vai ver que os comentaristas dizem que esta ilha era uma ilha muito extensa, ela dava 14 quilômetros de extensão por 10 quilômetros de largura. Então era um presídio de cuidado máximo. Era um local de reclusão, não tinha como fugir dali. Era uma verdadeira, um isolamento, uma colônia penal. Uma colônia penal, era essa palavra que eu queria achar. Uma colônia penal de Roma. E ali deveriam ir todos aqueles que, aos olhos do império, eram considerados revoltos, contrário ao império. E ali eles deveriam trabalhar. Mas o que me chama a atenção é justamente isso, é que nesse momento de prisão, de luta que João está, é que Deus se revelou a ele. Olhem para o versículo 10º que nós lemos, se não é isso que ele está dizendo. Ele diz assim, achei-me em espírito, ele diz. É nesse dia, no dia do Senhor. E aqui nós temos algumas coisas fantásticas para aprendermos. Quando ele diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me no dia do Senhor. Ou seja, ele estava num momento de lutas, sim, mas no dia do Senhor, o dia reservado para adorarmos, ele estava ali contemplando. Talvez nesse momento ele estivesse ali buscando a presença de Deus em oração. Talvez não. Creio que ele estava fazendo isso, em oração. Então observem que é no momento de lutas em que ele estava, é que Deus se revela, porque ele estava contemplando ao Senhor, buscando ao Senhor. E é nesse momento então de dor e de contemplação, de dependência a Deus, que ele diz que houve uma voz. E aí ele mostra a forma desta voz. Esta voz era como uma voz de trombeta. Ou seja, ele está dizendo que esta voz não tem como fazer uma comparação. Ela era
tão grande, tão poderosa, tão majestosa, que a forma que João encontra para mostrar este poder desta voz é dizer, olha, a voz era como de trombeta. Isso me faz lembrar então do Salmo 29. Se você olhar lá, vai dizer que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é a árvore mais dura que até então eles conheciam. E diz que a voz do Senhor despedaça, destrói o cedro do Líbano, para mostrar o quão grande é a voz do Senhor. E diz lá o Salmo 29, diz que a voz do Senhor faz estremecer a terra, a voz do Senhor a quebranta. É interessante que a voz do Senhor, ela é irresistível. Ela é irresistível. As pessoas muitas vezes lutam para se render ao Evangelho, porque na verdade eles estão ouvindo apenas a voz humana, a voz de um pastor, a voz do expositor, a voz daquele que está falando, mas quando a voz de Deus, olha só, a voz de Deus toca o nosso coração, aí, você que me ouve nesta manhã, não há como resistir. Aí nós podemos chorar, podemos nos aquebrantar, podemos levantar as mãos, podemos ir de joelhos ao encontro de Deus, não sei qual a maneira, mas a voz do Senhor nos aquebranta, a voz do Senhor nos inquieta, a voz do Senhor nos chacoalha, a voz do Senhor nos faz reconhecer de fato quem é Deus e quem somos nós. É a voz do Senhor. E é nesse momento de luta que João, aqui no nosso texto, reconhece a voz do Senhor, que ela é poderosa. Ela é poderosa. E aí ele diz que aquilo que ele estaria vendo, ele deveria escrever e deveria enviar aquilo que ele estaria redigindo no livro do Apocalipse às 7 igrejas. E aí o versículo 11 mostra novamente quais são essas 7 igrejas. E aí eu preciso novamente dizer para você que estas 7 igrejas, elas representam as igrejas na sua totalidade. No tempo de João, no primeiro século, como também em todos os séculos seguintes, até chegar ao século 21. É isso que ele está dizendo, que o livro do Apocalipse é para você. É para mim, é para a nossa comunidade, é para as comunidades, as igrejas que pela fé servem a Cristo Jesus. Porque é Deus falando ao nosso coração. Nós não podemos esquecer disso e nós não podemos deixar isso de lado. As Escrituras é a voz de Deus falando à sua igreja do século 21. Não esqueça disso, é a voz do Senhor. Pensando nesta panorâmica que eu disse a vocês agora, eu preciso colocar 2 palavras ao seu coração. Nesses momentos de lutas e contemplação é que Deus se revela a nós. A primeira palavra ao seu coração é o seguinte: é nos momentos de orações. Veja bem, é nos momentos de orações, de contemplações ou de contemplação, no momento da oração, no momento dos cânticos e também nos momentos da leitura da palavra de Deus, é que Ele fala ao nosso coração. É certo que Deus pode falar com você a sós, no seu quarto, mas é no momento quando nós estamos juntos, é que Deus fala conosco. É nesse momento de contemplação. Eu sei que nós gostaríamos de estar juntos aqui na igreja, mas é nesta reunião congregacional, desse culto de celebração ou da escola bíblica dominical, quando nós estamos unidos, é que nós temos um momento de oração, nós temos um momento de cânticos a Deus, e em especial nós temos também o momento da leitura da palavra.
É nesse momento, então, de lutas em que nós nos colocamos na presença do Senhor. É nesse momento de contemplação. Volto a dizer, você pode ouvir a voz de Deus sozinho, onde você está, no seu quarto, quando você se coloca diante de Deus. Ou quando você talvez levanta na madrugada, ou talvez à noite, sozinho, com a família, você lê as Escrituras, você canta e você ora. Com certeza, Deus vai se revelar a você, por meio das Escrituras. Não deixe de entender isso. A palavra fala sobre isso. Eu lembro daí do Salmo 133, quando ele diz assim, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba, pela orla, pelo corpo e desce até os pés do sacerdote, ele diz. E ali, quando o povo está reunido, o Senhor ordena a sua bênção. É quando nós estamos unidos que o Senhor ordena a sua bênção. Não podemos estar agora, mas em breve estaremos juntos. Enquanto isso, o Senhor vai te abençoando, vai te guardando e vai te protegendo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. A segunda palavra que eu quero deixar ao seu coração, que é nesses momentos de contemplação que Deus fala conosco, mas também é nos momentos de lutas que Deus se revela. Fez isso com o João e faz também com você, porque às vezes nós temos a tendência nos momentos de lutas achar que Deus não nos ama, que Deus não fala conosco, que Deus não se importa. Não, não é isto. É nesse momento de luta que Deus se revela a nós. Por quê? Porque nós estamos em comunhão com Ele, em oração, em cânticos e lendo as Escrituras. Então é no momento de lutas que Deus se revela a nós. Fala conosco, nos fortalece, nos anima e nos enche do seu poder e da sua graça. Você já deve ter ouvido esta frase: Deus não nos isenta de passar pelo vale da sombra da morte. Ele não nos isenta. Ele até muitas vezes nos leva para este lugar. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele não nos isenta em passar as tribulações. Mas é no meio das tribulações que Ele está conosco. Amém? Que coisa maravilhosa. É nesse meio das tribulações. E aí eu poderia citar inúmeros textos, mas eu gosto muito daquele de Mateus, capítulo 28. Quando ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Lembro também e gosto daquilo que aconteceu com Paulo e Silas, lá em Atos 16, quando estavam encarcerados na prisão. Diz que ali, em meio às lutas, e se você ler o texto, você vai ver que eles estavam chibateados, estavam sangrando, estavam amarrados ao tronco para não fugir, mas mesmo em meio a essas lutas, diz o texto que eles louvavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, cantavam canções. Observem que coisas maravilhosas. E é ali que Deus então estremece, chacoalha aquele ambiente e muda todo o cenário. Por isso, não se esqueça, é nos momentos de lutas que Deus está conosco. E mesmo nos momentos de lutas, você e eu podemos continuar orando, continuarmos adorando, cantando e continuarmos lendo as Escrituras. Faça isso, leia a palavra do Senhor. Esse primeiro momento, Deus se revelou então em momentos de lutas e contemplação. Num segundo momento, onde mais Deus se revelou? De que forma? Como que Ele faz? Em momentos de comunhão e congregar-se. É isso mesmo, em momentos de comunhão e congregar-se. Até já falei um pouquinho anterior a isso. É o que diz agora o versículo 12 e o versículo 13. É nesse momento quando nós estamos em comunhão e congregamos.
Abro um parêntese, sei que não é possível estarmos hoje unidos fisicamente, mas você não pode deixar, quando novamente retornarmos, estar na casa do Senhor. Espero que você esteja como eu, com saudades da casa do Senhor, de ver o povo reunido, as crianças, os velhos, os de meia idade, os jovens, a igreja do Senhor reunida. Então é nesse momento que agora fala-se ao coração dele. É nesse momento, se você olhar agora o versículo 12, o versículo 13, ele volta-se para ver quem está falando com ele. E ele mostra agora a figura de 7 candeeiros de ouro e mais. E no meio do candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Por isso que eu li o versículo 20 também, porque o versículo 20 nos esclarece a ideia dos 7 candeeiros. Quando no versículo 20 ele diz assim, que as 7 estrelas que vistes na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Ou seja, os 7 candeeiros são representados pelas 7 igrejas. Volto a repetir para você. No contexto de João, essas que foram citadas no versículo 11, para nós, representando toda a igreja. É nesse momento, então, que Deus se manifesta, que Deus se revela. Por que ele diz que a igreja ela é a luz, o candeeiro? Porque é o que ele está dizendo no versículo 13, não é? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. É o que ele está dizendo. Candeeiro é algo que ilumina, é algo que clareia. Mas o que ele nos ensina nesse momento, então, quando ele está falando no sentido do candeeiro? Pelo menos 2 ideias que eu quero deixar ao seu coração. Primeiro, a igreja é a luz do mundo. É isso mesmo, a igreja é a luz do mundo. E aí eu preciso dizer que igreja não é esse templo onde nós estamos hoje fazendo a nossa live. O templo, conforme diz as Escrituras, são aqueles que foram redimidos. Ou seja, você que me ouve, que tem a fé em Cristo Jesus, tem a presença do Espírito Santo. Deus está habitando em você. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 3, versículo 16, que nós somos o templo, o tabernáculo do Espírito Santo. Então eu sou a igreja, você que está me ouvindo é a igreja. O que ele está dizendo é que você, que é a igreja, eu que sou a igreja, somos a luz do mundo, somos o candeeiro a brilhar, conforme diz as Escrituras, lá em Filipenses 2, no meio de uma geração corrupta, perversa, incrédula, cega, de uma geração que está nas trevas. Nós somos a luz do mundo. É certo que unidos, congregando, em comunhão, nós nos tornamos muito mais fortes, brilhamos mais para a glória de Deus. Então veja bem, você que me ouve, a todos nós, como a mim, nós temos a única finalidade, brilhar para a glória de Deus. Nós precisamos brilhar, nós somos a luz daqueles que andam em trevas. Lembro de Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus diz sobre o sal, mas diz também sobre a luz, o candeeiro que se coloca no alto. A finalidade é brilhar, a finalidade é trazer luz, trazer vida. Perdão, fugiu aqui nosso, ok? A finalidade é justamente essa, é trazer luz, trazer a vida para aqueles que assim ouvem. Que Deus esteja trazendo esta palavra ao seu coração. Nós vivemos para o Supremo Pastor, para Ele que nós vivemos. Não é para nós, não é para agradar o nosso coração. Você é a luz de Cristo Jesus.
Mas uma segunda palavra, nesse momento de comunhão e congregar-se, se num primeiro a igreja é a luz, no segundo a igreja é o lugar onde Deus fala. É isso mesmo, a igreja é o lugar onde Deus fala. É na igreja, ou seja, é quando estamos reunidos que Deus fala ao nosso coração. Não podemos sim estar congregando fisicamente, mas podemos estar por meio desta live congregando e Deus falando ao nosso coração, nos instruindo. Volto a dizer, Deus pode falar com você lá no seu quarto, na sua sala, aí onde você está, talvez tomando o seu delicioso café. Mas é nesses momentos, quando nós estamos juntos, unidos, que Deus fala ao seu povo. Por isso, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, um alerta. Quando esta pandemia voltar a terminar, quando essa pandemia terminar, e nós pudermos voltar a congregar, não deixe de ser frequente a casa do Senhor, no dia do Senhor. Não despreze a escola bíblica dominical da sua igreja. Não despreze o culto de celebração da sua igreja. Não despreze os estudos que acontecem ou as atividades que acontecem no decorrer da semana da sua igreja. Não. Esteja congregando. Ainda que as pessoas digam que você talvez seja fanático, deixe isso de lado. Lembre-se que você precisa estar em comunhão, em congregar-se, para ser alimentado. Eu lembro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando o autor diz assim: não deixemos de congregar. É isso mesmo, não deixemos de congregar. Por que ele diz? Porque o dia do Senhor se aproxima. E a palavra dia lá está de letra maiúscula, para mostrar a vinda de Cristo Jesus. Não deixe de congregar, sinta saudade da casa do nosso bom Deus. Volte-se para Deus, congregue-se, não fuja desse momento. Assim Deus revela-se. Eu quero concluir o nosso estudo nesta manhã dizendo o seguinte: Deus se revela. Espero ter sido bem simples e bem transparente ao seu coração, para que você tenha entendido que Deus se revela. Deus se revela nos momentos quando nós temos lutas e quando nesses momentos de lutas nós nos colocamos na presença dEle, em oração, em cânticos e leitura da palavra. Mas Deus também se revela em momentos de comunhão, quando nós nos congregamos, mesmo que seja por esta live. Agora eu tenho que deixar duas palavras ao seu coração. Primeira, Deus se revela pelas Escrituras. Veja isso, Deus se revela pelas Escrituras. Cuidado com aqueles que dizem que Deus revelou algo. Ouça, não despreze, mas entenda que se a palavra não estiver ensinando, fuja disso. Cuidado. Cuidado, cuidado com estas palavras. Deus se revela pelas Escrituras. É as Escrituras que nos corrigem, é as Escrituras que nos direcionam, é as Escrituras que norteiam a nossa vida. Por isso, 2 Timóteo 3 dizer que a palavra de Deus foi deixada para nos corrigir, nos edificar, para que tornemos pessoas aptas, habilitadas para a boa obra de Cristo Jesus. A segunda palavra, Deus se revela quando congregamos. Volto a dizer, Deus se revela quando congregamos. Quando estamos estudando agora esta palavra, Deus está se revelando, está falando com você. Então não deixe de participar conosco. Deus se revela quando estamos unidos. Se você olhar Atos capítulo 2, do versículo 1 e 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos. É ali que Deus se revela. Não despreze esses momentos tão especiais na vida do povo de Deus. Deus se revela e que Deus possa falar
ao seu coração. Eu quero orar por você e quero mais uma vez agradecer a sua participação conosco. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo nosso estudo, obrigado pela palavra. Revele-se a nós por meio da tua palavra, por meio dos cânticos e por meio dos momentos de orações. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, tenham um excelente domingo e espero você hoje às 19 horas no culto de celebração. Deus abençoe a todos, um grande abraço.